Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, numa rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira em negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Hoje eu trago dois profissionais que moram nos Estados Unidos e que já estiveram aqui discutindo o sonho de viver e trabalhar nos Estados Unidos em uma iniciativa legal, abordando planejamento e estratégias de Green Card. Eu recebo hoje o Dr. Bruno Lócio e o Dr. Henrique Sclier. Sejam muito bem-vindos. Prazer muito grande, obrigado pelo convite. É muito bom falar com a tua audiência, é muito bom divulgar um pouco das informações do lado de cá, de quem mora nos Estados Unidos há muito tempo. Estamos aqui para responder matar a curiosidade de todo mundo nesse mundo imigratório tão confuso que a era Trump traz. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e vamos conversar bastante sobre os Estados Unidos. Eu sei que o pessoal no Brasil tem uma visão, uma perspectiva, a gente vai tentar alinhar essas expectativas mostrando um pouco a realidade aqui do nosso lado. É exatamente isso que a gente precisa fazer e vou apresentar os dois formalmente. O Dr. Bruno Lócio é advogado altamente capacitado, com mais de 15 anos de formação e especialização nas áreas de compliance e direito internacional. Possui sólida compreensão dos desafios legais e regulatórios enfrentados por empresas em ambientes complexos e multiculturais, além da ampla experiência na condução de demandas jurídicas e estratégicas. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu habilidade comprovada em atuar em questões de alta complexidade, aliando rigor técnico, visão de negócios e atuação preventiva. Sua experiência permite oferecer soluções jurídicas alinhadas às exigências legais e aos objetivos empresariais. Já o Dr. Henrique Sclier é advogado com mais de 10 anos de experiência em direito internacional, direito tributário e expatriação corporativa. É especialista em direito tributário pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e mestre em direito pela USC Gould School of Law, com formação voltada ao ambiente jurídico internacional. Possui sólida atuação em processos de imigração nos Estados Unidos e em Portugal, assessorando pessoas físicas e empresas em projetos de mobilidade internacional, planejamento estratégico e estruturação jurídica no exterior. Que currículo que vocês têm, hein? São muitos anos na estrada, a verdade é essa. Mais do que eu gostaria, na verdade. Mas isso é fundamental para que vocês estejam aqui hoje como especialistas falando sobre a imigração e sobre o desejo, o sonho dos brasileiros de levarem a família e suas empresas para os Estados Unidos, né? Nós estamos vivendo uma era atípica, que é a era Trump, e isso faz com que muita gente fique mais receosa, né, perdendo até a vontade ou adiando o sonho de ir para os Estados Unidos. O que mudou na prática para os brasileiros que querem imigrar legalmente para os Estados Unidos durante a nova era Trump? E se existe uma diferença real nos critérios ou é mais uma questão de percepção nossa e medo do próprio brasileiro? Bom, vamos lá, a gente estava conversando aqui antes de falar sobre isso, aqui eu, o Henrique, a Cláudia, que eu acho o seguinte, que a sensação que eu tenho, depois o Henrique pode me ajudar a complementar isso, é que os green cards, os vistos imigratórios especialmente, os não imigrantes, os vistos para empresários, os vistos para quem pretende trazer empresa para cá, mudaram muito pouco, sofreram muito pouco impacto para Trump. Talvez o contrário, talvez tenham sido até estimulados, porque a gente sabe que o Trump é um super empresário e é um incentivador dessa categoria, especialmente porque a ideia dele sempre foi trazer mentes brilhantes para cá. E nessa tocada, os vistos de imigrante, basicamente os que levam ao green card, eles sofreram sim é como se a régua estivesse chegando no patamar que ela sempre deveria ter estado. Então é assim que eu vejo o momento atual. É óbvio que isso causa um certo impacto, porque a gente viu sim uma imigração de certa forma até irresponsável, que é aquela ideia de venha para os Estados Unidos e de lá você dá um jeitinho, lá você consegue um casamento, lá você abre uma empresa e depois você consegue se regularizar. Isso na prática acabou. Hoje em dia, quem vem para os Estados Unidos é um profissional qualificado dentro do processo migratório correto. Eu acho que isso é o ponto central agora de uma imigração inteligente. Eu concordo com o Bruno e eu costumo dizer que eu gosto de separar a imigração com 3 perfis diferentes. Existem as pessoas aqui nos Estados Unidos que estão sem status, sem documentos, são aquelas pessoas que ao longo dos últimos anos, às vezes em algumas situações até das últimas décadas,
vieram aos Estados Unidos pelo Caicai. O Caicai é literalmente atravessar o muro, atravessar a fronteira terrestre, ou às vezes atravessar por barco e chegar na costa. As pessoas pulavam do barco, saíam nadando, saíam correndo. Isso historicamente acontecia com uma frequência razoável. Existe esse perfil de pessoas. Existe o perfil de pessoas que vieram através de vistos humanitários, que são programas de asilo, etc. E existe o terceiro perfil de pessoas, que são as pessoas qualificadas, vistos para empresários, para profissionais acima da média. O primeiro perfil, sem status, sem documentos, tem sido o alvo inicial, que era uma promessa de campanha. Então, não dá para a gente falar que é uma novidade. O Trump foi eleito para isso. Uma das bases, talvez o discurso mais forte e a grande diferença entre o discurso do Trump e a Kamala Harris foi subir a régua, principalmente para os imigrantes ilegais, sem status. E isso ele está fazendo na prática. O segundo ponto são os vistos humanitários. Ele também sempre falou que nunca gostou muito que isso... A verdade seja dita, a administração anterior perdeu um pouco o controle. Eles abriram ali a porteira em relação a vistos humanitários. Sou totalmente a favor, mas tem que ter uma cota, então um limite, até porque os Estados Unidos não conseguem abraçar o mundo inteiro. E o terceiro perfil é o perfil que a gente se comunica com mais costume. São pessoas qualificadas, são empresários de sucesso, são profissionais de sucesso que querem vir para os Estados Unidos para agregar e vir através do caminho correto. Nesse terceiro perfil, as mudanças foram pequenos ajustes. Talvez tenha tido um rigor um pouco maior em regras subjetivas, mas, no geral, as coisas continuam seguindo. A gente tem todos os dias, todas as semanas, clientes sendo aprovados, clientes brasileiros sendo aprovados no consulado do Rio de Janeiro, tendo os 140, que é o processo do EB1 ou EB2 aqui nos Estados Unidos, também com aprovação. Ou seja, é bom separar um pouco, porque senão o pessoal muitas das vezes a imprensa gosta muito de colocar tudo no mesmo balaio e a gente acaba confundindo. É importante a gente separar para o pessoal entender quem está sendo bem-vindo e é um bom momento migratório e quem realmente não é o melhor momento para vir sem seguir as regras do jogo. E recentemente nós vimos na TV que, além do frio que estava fazendo aí nos Estados Unidos, né, que diariamente a gente acompanhava isso, a polícia, o ICE, ela entrou com mais rigor e com mais fiscalização. Aconteceram até alguns incidentes. O governo Trump, ele tende a endurecer mais os processos ou apenas aumentar a fiscalização e o controle dos bastidores? O que vocês já estão vendo nesses casos no dia a dia de vocês? Olha, talvez essa pergunta seja a pergunta mais interessante, mais inteligente do nosso bate-papo. Por quê? Porque uma coisa é você aumentar o rigor, outra coisa é você aumentar a fiscalização. E as pessoas confundem muito isso. E vai muito de encontro com o que estava dizendo antes, porque se por um lado o rigor nos processos migratórios não está tão diferente do que sempre foi, por outro lado a fiscalização está maior do que era alguns anos atrás. Então você vive um antagonismo de informação. Acabou, você não vai ter mais imigração, que não é verdade, e de outro lado você tem processos migratórios correndo com sua fluidez, com a sua normalidade, oficiais respondendo com mais tecnicidade. A gente tem visto casos sendo aprovados com mais razão, com mais justificativa, os casos bons continuam sendo aprovados. Então, se de um lado o rigor se manteve com relação ao pleito migratório, óbvio, chegando ao patamar que deveria ser sempre, ou seja, profissionais qualificados. E aí, gente, quando eu falo profissional qualificado, eu não estou falando de um grande estudioso, de um ganhador de um prêmio Nobel, por exemplo. Eu estou falando de um profissional que tem graduação e tempo de experiência profissional. Esse é um requisito básico para você emigrar para os Estados Unidos de forma legal. Esse tipo de rigor foi alcançado agora, e na verdade é o que sempre deveria ter sido. Agora, a fiscalização, ela sim se tornou mais evidente, mais eficaz, até para cumprir a promessa de campanha, até para poder agradar a base. E exageros e excessos aconteceram, a gente viu 2 mortes acontecendo recentemente, ou seja, claramente a força da fiscalização foi maior do que o que se via na rua, do que a necessidade. Poucos são os imigrantes estupradores, assassinos em série, como foi divulgado. Na verdade, são pais de família que vieram desorientados, sem informação, porque isso aconteceu por muito tempo nos Estados Unidos. Afinal de contas, é um país de imigrante. E aproveitando esse gancho de que os Estados Unidos é um país de imigrante, é interessante que aqui nos Estados Unidos, imigração, política e economia são pautas que andam juntas, andam em paralelo. A imigração é discurso
presidencial. Se um presidente que está concorrendo às eleições e ele quer ser eleito, isso faz parte do discurso dele de convencimento da sociedade. E ele veio com um discurso muito forte em relação aos imigrantes ilegais. Eu acredito que em algum momento a gente completou, passamos de 12 meses, passamos de um ano de administração, estamos chegando aí a 13 para 14 meses de administração do governo Trump. Ao longo desse período... Parece que tem um ano, né? Parece que tem 10 anos. Parece que tem 10 anos, E ao longo... E assim, a política também puxa a corda, ou para ele flexibilizar um pouco essa fiscalização, e ele está vendo a base dele dando uma escorregada, e tem que acertar o tom. O que aconteceu em relação ao ICE era uma promessa de campanha, ele fortalecia a ICE. A ICE sempre foi uma polícia imigratória responsável pelos imigrantes aqui dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você é um foragido da polícia, um imigrante sem status, foragido da polícia, e foi parado por uma blitz. Aí o policial daqui de Miami parou o seu carro, pegou sua carteira, sua driver license, viu ali que você tinha um mandato de prisão, que você era um foragido, etc., mas você é um imigrante sem status. Ele reportava ao ICE, então o ICE tinha um apoio complementar às polícias estaduais. Ao longo dos últimos meses, foi promessa de campanha a ICE ganhar muita força. Para vocês terem uma ideia, eu vejo no meu Instagram pessoal, e certamente o Bruno também, propagandas da ICE para eu aplicar para virar policial da ICE, com um bônus de $50 mil. Então, eles aplicaram o salário da ICE, colocaram um bônus super agressivo. Esse bônus, inclusive, está gerando uma polêmica muito grande, porque eles colocam ali $50 mil de bônus, as pessoas aplicaram, estão dizendo agora que é só depois de 5 anos, precisa cheio de regras, e nem todo mundo estava com essa expectativa, mas o que aconteceu foi uma adesão em massa, e nem todos esses policiais receberam o devido treinamento. As confusões que aconteceram em Minneapolis foram, na minha opinião, policiais mais bem treinados teriam evitado uma catástrofe. Sem colocar a culpa em A ou B, um policial mais bem treinado conseguiria imobilizar. A gente vê aqui nas ruas, em Miami acontece isso, tem alguém fazendo uma confusão ali, o policial chega, imobiliza em 2 segundos, desarma o elemento e coloca a algema e prende, e ele vai para a cadeia. Você não precisa dar 7 tiros na pessoa, porque qualquer pessoa que está fazendo um ato fora da lei. Então, esse tom precisa ser acertado. É bom também diferenciar de novo. A ICE, aquelas 3 subdivisões que eu criei aqui com vocês, a ICE está com foco na primeira. Quem está ilegal, quem está sem status aqui nos Estados Unidos. Essa fiscalização está sendo muito ostensiva. Em alguns momentos, certamente passaram no ponto. Mas esse é um perfil. O outro perfil são os pleitos imigratórios administrativos. Então, um cliente nos procura querendo fazer uma B1, fazendo uma B2, isso não tem nada a ver com a ICE, é um processo administrativo, é um processo técnico, as regras continuam as mesmas, não mudaram, e essa análise vai ser feita em cima do arcabouço jurídico do mundo imigratório. Isso continua acontecendo, tanto é que a gente continua tendo aprovações. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de diferenciar um pouco o que continua e o que aumentou de fato a fiscalização. É importante a gente abordar esse assunto e vocês esclarecerem, porque aqui no Brasil as pessoas estão um pouco receosas, né, de fazer a aplicação para poder empreender nos Estados Unidos, ou achavam que era só abrir uma empresa ou levar a sua empresa, a sua franquia para os Estados Unidos. Falando em termos técnicos, né, muita gente acredita que abrir uma LLC resolve tudo isso. Eu quero que vocês expliquem, né, qual que é o erro mais comum dos brasileiros que abrem empresa nos Estados Unidos, achando que isso automaticamente permite morar e trabalhar tudo junto e ao mesmo tempo. Eu vou começar e já vou te dar um gancho aqui bom, Henricão. Primeira coisa, né? Ontem eu respondi essa pergunta, inclusive no meu Instagram, com um questionamento muito, muito certeiro, e que a pessoa tinha certeza absoluta de que se você abre uma LLC aqui, você pode de fato trabalhar. Isso então vamos dar nome à parte técnica. O que é essa guia que a pessoa precisa abrir? O que é LLC? Tá, uma LLC é uma companhia... LLC é uma companhia como se fosse uma sociedade limitada no Brasil, né? Uma sociedade limitada. Então, por que todo brasileiro e todo mundo se prendeu muito a ela? Porque é muito fácil você abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você preenche um formulário, em meia hora você tem o seu CNPJ, o seu EIN number. Ou seja, você é um empresário e naquele momento você tem uma empresa constituída nos Estados Unidos, você vai no banco, abre uma conta no banco.
Isso por si só faz com que você possa trabalhar na companhia? Não. E esse foi um erro muito comum, e ainda é o que muitas pessoas fazem. Nunca foi proibido e nunca vai ser um imigrante, um estrangeiro, um turista, qualquer pessoa entrar nos Estados Unidos e abrir uma companhia. Os Estados Unidos valoriza e gosta muito disso. Desde que você seja um investidor dela. Desde que você só ofira lucros daquela companhia. Você não pode meter a mão na massa, na prática. Você não pode ir para trás do balcão. E isso foi o que muitos brasileiros fizeram por muito tempo e foi semeado e foi normalizado nos Estados Unidos. Não, abrir uma empresa nos Estados Unidos não te dá o direito de trabalhar. No entanto, existem vistos de não imigrantes, que é aqueles que não levam ao green card, para quem pretende trazer a companhia para cá, o que também é muito comum. A gente é brasileiro, o brasileiro tem facilidade para empreender. Até porque as leis no Brasil são muito mais rígidas do que aqui. As leis no Brasil são anti-empresários, seja a parte tributária, que o Henrique domina, seja a parte trabalhista, que eu tenho algum conhecimento também, seja o imposto de renda agora, que está um absurdo. Então, ou seja, se você é um empresário no Brasil, você provavelmente vai ter muito sucesso aqui. Óbvio, tem que adaptar o negócio. Então, o que acontece hoje em dia é que se você é um empresário no Brasil, você consegue trazer para cá a sua companhia, como sempre aconteceu, através de um visto não imigrante, tá? Esse é um ponto muito importante, mas de forma simples e categórica, abrir uma empresa nos Estados Unidos, seja ela uma LLC, ou seja ela uma S-Corp, uma C-Corp, não dá o direito de trabalhar de forma legal. Muito cuidado com isso. E você perguntou também que é o erro mais comum, a gente viu ao longo de anos, que era extremamente comum o brasileiro, o primo mora aqui, o cunhado, o amigo o meu cunhado está há 20 anos em Orlando, ele chegou lá, abriu uma LLC, abriu uma empresa de limpeza de piscina e está rico, e o sonho americano, etc, e tudo mais. E aí ele fala, não, eu vou com a minha família para ver se eu me adapto. Vem com bicho de turista, abre uma LLC, e muitas das vezes ele acaba se adaptando mesmo, acaba realmente gostando, os filhos estão na escola, a esposa está se sentindo segura, organização, etc., todos aqueles pontos positivos que a gente já conhece. A imigração, durante muito tempo, fez uma certa vista grossa. A LLC, uma empresa, nunca te deu a oportunidade de você poder trabalhar. Isso não é uma autorização de trabalho. Então abri uma LLC, então posso ser empresário nos Estados Unidos. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é pessoa jurídica, outra coisa é pessoa física. É importante dividir e separar essas personalidades. Mas, verdade seja dita, existia uma vista grossa em relação a isso. Então a pessoa vinha fazer uma extensão do visto de turista, mudava para o status de estudante, fazia uma aplicação depois de um planejamento um pouco mais a longo prazo, já nos Estados Unidos, ganhando em dólar e tudo mais. É um perfil de muitas pessoas conseguiram fazer isso, receberam o green card, estão aqui há anos. Esse perfil, o brasileiro precisa entender que no momento atual não tem mais condições, não tem mais como isso ser feito. Se você me pergunta, eu separei aqui em 3 subdivisões de visto, falando, tudo bem, Henrique, então para as pessoas qualificadas mudou alguma coisa? Mudou esse planejamento. Então, se o empresário brasileiro tem essa perspectiva de eu vou para testar e testei e gostei, você começa a queimar ponte. Então, esse planejamento precisa ser feito com antecedência. Talvez a principal mudança que a gente bate muito nessa tecla, né, Bruno, é falar sobre planejamento. Ontem eu fiz um bate-papo com uma família extremamente qualificada, uma dentista, que começou com esse discurso, então de repente a gente vai e aí a gente aplica de lá. Não vem. Você está bem no Brasil, você tem uma situação financeira confortável, tem patrimônio, não desfaz desse seu patrimônio e vem sem antes seguir o nosso aconselhamento jurídico. Faz todo esse processo de maneira mais planejada. Então, essa é a diferença principal. Se eu pudesse, Henrique, uma diferença principal onde os brasileiros faziam e dava certo, e hoje eles estão se complicando. Seria isso. Chegar ao discurso de que vou ver se vai dar certo, a minha prima vai ter uma empresa de faxina, eu vou ajudar ela ali nas primeiras semanas, depois as coisas vão seguindo, e não é assim que funciona mais. Então, é uma preocupação que as famílias brasileiras precisam ter, e, obviamente, seguir uma orientação de especialistas sérios que consigam fazer. A LLC tem um papel importante, mas ela é meio, ela não é o fim, ela não é a solução de todos os seus sonhos em relação aos Estados Unidos. Então, o que você quer dizer é que mesmo a pessoa abrindo uma empresa nos Estados Unidos, isso não significa que ela vai poder operar legalmente nos Estados Unidos. Como é que é esse visto, né, que entra na parte de planejamento e parte estratégica do projeto?
Vai levando, Henricão, que você já tá no bala aí. Já tá na vibe, né? A resposta já estava na ponta da língua. Ele já deu um gancho para aí, você já emendou uma perfeita aí, vão levando. É isso, a empresa é um meio. Então, com o cliente conversando hoje, vamos supor, Cláudio, que você tivesse esse interesse, Henrique, quero internacionalizar minha empresa, quero abrir uma LLC nos Estados Unidos. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Você pode abrir uma personalidade jurídica nos Estados Unidos, mas isso, como a gente disse, como o Bruno muito bem falou, não é o visto, não é o passaporte para os Estados Unidos, não, é um meio. Em cima e dentro desse meio, a gente constrói um caso, existem 180 tipos de vistos diferentes, então, alguns vistos coincidem com esse seu planejamento, um deles é o L1, por exemplo, depois posso passar a bola para o Bruno falar sobre o O também, que é uma outra opção interessante, mas o L é uma transferência de executivo entre empresas do mesmo grupo econômico. Então, a Cláudia tem uma empresa no Brasil, bem sucedida, ela abriu uma filial nos Estados Unidos, e a Cláudia, pessoa física, está sendo transferida entre entidades para, ao chegar nos Estados Unidos, usar todo o seu know-how, toda a sua experiência como empresária, para que o negócio ganhe tração. Então, é esse o objetivo. Mas, de novo, é importante separar, porque a empresa ela é meio, ela não é o fim por si só. Então, você vai conversar com a gente e a gente vai, obviamente, estou resumindo aqui, é uma aplicação complexa dentro do ponto de vista jurídico, mas nosso papel é simplificar para o cliente o máximo possível. Mas, em vias de regra, é isso. É uma transferência de executivos entre multinacionais, entre empresas do mesmo grupo socioeconômico, e aí você conseguiria vir com a sua família, com seus filhos, e começar, assim, a tocar o sonho americano, entrando nos Estados Unidos com o pé direito. Interessante a gente tocar nesse assunto, porque muita gente não sabe, acha que abrindo já tem direito a morar, a trabalhar, levar a família, o gato, o cachorro, todo mundo junto, né? E na verdade, não, né? Você estava falando sobre planejamento e improviso, né? E aí você elencou 3 tipos de pessoas que vão para os Estados Unidos, né? Empreender nos Estados Unidos, além de abrir uma empresa, exige método e nada de improviso, na verdade, né? O que o planejamento migratório, ele precisa elencar como documentos ou como qualquer situação para que a pessoa possa decidir ir para os Estados Unidos? Acho que a gente até abordou isso na entrevista anterior, mas é muito legal a gente poder falar de novo. Essa eu vou começar porque esse é o tema que eu mais gosto de falar, que é o planejamento migratório, porque eu vivenciei isso, eu sou imigrante, minha família é imigrante, vim para cá, fiz um caminho que eu aconselho para todo mundo, que é o caminho do planejamento, e o planejamento, ele se subdivide, sem entrar muito na tecnicidade das letras, das sopas imigratórias, e aí o Henrique falou antes, é muito importante saber visto de empresário e visto de viagem, né? Visto de viagem a gente separa entre turista e estudante, basicamente é isso, ou você vem para cá estudar inglês, ou você vem para cá turistar, e você deve respeitar os limites do seu visto. Vistos de empresários são categorias mais específicas, são categorias que permitem você viver e trabalhar nos Estados Unidos de forma temporária. Aí a gente está falando do L, onde se busca a companhia como principal forma, e a gente tem o O, onde se busca a qualificação da pessoa mais conectada a uma companhia. A evolução do O é que ficou mais clara a possibilidade do próprio aplicante abrir a sua companhia aqui e trabalhar nela, ou seja, há uma possibilidade de você, um profissional extraordinário, abrir a sua companhia, vir através dela, e aí você prestar serviço para outras companhias nos Estados Unidos e assim crescer e evoluir profissionalmente para quem sabe no futuro buscar um visto imigratório. Mas tudo isso esbarra na imigração e no planejamento imigratório. Visto não imigrante, chega na imigração, chega nos vistos de imigrante alguma hora. Planejamento imigratório, o que é isso? A gente subdivide isso em 3 categorias, eu não vou me aprofundar muito nelas, mas primeira, sem dúvida, é o planejamento financeiro. Você tem que estar preparado, porque você não deve gastar o dinheiro da sua vida nessa companhia que você vai abrir, no escritório que vai fazer o seu pleito imigratório. Não é isso que a gente defende como principal norte. Você tem sim que dar essa oportunidade de vida para você e para os seus filhos, mas você precisa fazer isso de forma planejada, você precisa ter uma estrutura financeira, um fluxo financeiro capaz de suportar isso. A imigração é um sonho, a imigração não pode ser um pesadelo, ela não pode fazer você acordar de noite preocupado se você vai ter condição de honrar aquilo que você fechou com alguma empresa ou com aquela companhia que você alugou um espaço para fazer ela operar. Segundo ponto é o ponto familiar. Você tem que estar muito alinhado com o seu
sua esposa, o seu marido, os seus filhos, porque a gente já viu acontecer dentro dessas centenas de reuniões, um membro do casal, né, muito empolgado com os Estados Unidos e o outro não tá nem aí. Seja o marido porque tá num momento profissional muito bom, seja a esposa porque não quer ficar longe da família, geralmente isso acontece, ou quando a esposa está muito bem posicionada. A gente sabe que o mercado brasileiro tem dificuldade para aceitar mulheres muito bem posicionadas, então quando a mulher alcança essa posição, que é muito comum nos Estados Unidos, porque aqui se valoriza demais a mulher, porque elas são de fato melhores. Vocês são melhores do que a gente, não tem a menor dúvida disso. Então, a mulher que está nessa posição, ela não quer ir para os Estados Unidos, e a mesma coisa acontece. Se o casal não estiver alinhado, a gente vai ter problema. E aí, nesse momento, que é importante você pensar nos filhos, porque o seu momento profissional pode ser incrível, o momento profissional do seu parceiro pode ser incrível, mas você pode dar a possibilidade dos filhos que têm 8, 9 anos terem o melhor passaporte do mundo, que vai abrir portas para o planeta inteiro. Você tem a possibilidade de estudar nas melhores universidades, com toda a segurança. Ou seja, nesse momento familiar, pensa em quem está chegando e não quem já está aqui bem posicionado, e o seu bom posicionamento vai entregar para ele algo que tem um valor imensurável. E o terceiro e último ponto é o planejamento psicológico. Por quê? Porque mesmo com todo o planejamento, mesmo com toda a estruturação, mesmo com o melhor escritório de advocacia, que é o nosso, diga-se de passagem, mas mesmo com tudo isso, você tem que estar preparado para um revés imigratório. A gente sempre imagina uma trajetória ali, uma linha reta. Eu tive essa linha reta, não posso falar um eu não tive nenhuma. Eu fui aprovado em 14 dias, estava nos Estados Unidos com 9 meses, com um green card na mão. Então, mas a gente tem que estar preparado para qualquer contratempo. Esse contratempo passa muito por um bom escritório, um bom profissional te auxiliando e uma boa escolha do visto imigratório. E aí você vai ter sucesso, não tem a menor dúvida disso. Você vê que eu falo isso com amor, né, meu caro? Você vê que eu falo isso eu posso falar isso 200 vezes, mas eu falo isso com paixão, porque realmente eu acredito muito que esse é o caminho para tudo funcionar bem, para não causar pânico nas pessoas. Esse é o tema, sem sombra de dúvida, de domínio do Bruno. A gente pode ver nessa resposta, mas eu endosso 100% isso. Acho que a família precisa estar muito alinhada, precisa ter as expectativas muito, muito alinhadas, e entender que uma mudança de país é um planejamento que envolve determinado nível de sacrifício. O nosso papel é facilitar toda essa jornada, mas ainda tem ali uma questão emocional, questão psicológica, financeira, etc., que a família precisa estar todo mundo na mesma página para ser realmente o sonho se tornar realidade de uma forma literal, né? Exatamente. E quando, para quem está contratando, né, o escritório de vocês, percebe essa paixão, esse olhar vibrante, né, e essa fala tão persuasiva que você traz, né, com tanto domínio, é claro que a pessoa se sente acolhido, né, e protegido dentro da lei, protegido dentro de todos os parâmetros, né. Mais uma vez eu volto a falar sobre o que tem chegado aqui no Brasil, né, que é o congelamento de vistos, que trouxe aí um pânico geral, né, para os brasileiros que têm o sonho de morar e trabalhar aí, né. O que significa realmente isso, né? Houve esse congelamento, é um adiamento de visto para as pessoas, é um bloqueio total para os brasileiros? Eu vou deixar o Henrique falar sobre essa, mas eu tinha dito que a outra pergunta tinha sido muito boa, talvez essa tenha sido melhor ainda, porque esse é o momento mais quente e o assunto mais comentado no Brasil com relação aos Estados Unidos, e é a maior. Alguns veículos de comunicação propagam a informação correta e precisa, e outros fazem uma confusão, né, Henrique? Com certeza. Nosso papel é tentar simplificar isso dentro do possível. Mas vamos lá. Quando saiu essa notícia, todo mundo falou, o brasileiro não pode mais ir para os Estados Unidos, acabou, ninguém mais consegue tirar visto nenhum, não vai ter Copa do Mundo, como que a gente vai fazer para assistir os jogos do Brasil nos Estados Unidos, etc. Até a Copa entrou nessa, né? Até a Copa entrou. As pessoas e agora que a FIFA vai tirar a Copa do Mundo dos Estados Unidos, imagina. Mas essa mudança é uma gota dentro de um planejamento do mundo imigratório, daqueles 180 tipos de vistos diferentes que eu mencionei, é uma mudança pontual dentro de uma jornada migratória para quem está tentando buscar o Green Card. Primeiro, esse congelamento é para os vistos de imigrante. Existe uma diferença entre visto de imigrante e visto de não imigrante. A principal diferença é que o visto de não imigrante ele é temporário. Então, o visto de turista é um exemplo clássico. Não tem nenhum congelamento para quem quer fazer turismo nos Estados Unidos. Visto de estudante, outro exemplo. Henrique, eu quero fazer um mestrado em Miami e já fui aprovado, vou ser impactado. Não vai ser zero. O processo continua exatamente igual.
O visto de imigrante, de maneira muito resumida, é para quem quer morar como residente permanente. É o famoso Green Card. Você pode alcançar o Green Card de diferentes maneiras. O processo inteiro da aplicação do Green Card ele continua o mesmo, continua igual. Tanto é que as entrevistas no Rio de Janeiro continuam acontecendo. Ontem, por exemplo, o nosso time passou o dia treinando, a gente sempre tem entrevistas simuladas com os nossos clientes que já está com a entrevista marcada no Consulado do Rio de Janeiro. A gente passou o dia inteiro, foram 4 ou 5 entrevistas simuladas, porque essas pessoas vão ter as entrevistas acontecendo semana que vem no Consulado do Rio de Janeiro. Então, a entrevista continua acontecendo. Por exemplo, semana passada tivemos clientes aprovados. O que acontece de fato? O oficial do consulado vira para o peticionário e fala, olha, seu caso foi aprovado, você foi aprovado, eu só não posso te devolver o visto nesse momento, por conta desse congelamento, a gente vai precisar aguardar algumas semanas. Você aí entrega uma carta, né, com esse comunicado, toma aqui esse comunicado, assim que for liberado, você vem e busca o seu visto de residente permanente e você vai poder entrar nos Estados Unidos com o Green Card. Então, assim, é um detalhe pontual dentro desse planejamento todo. O que, por trás disso, o que está acontecendo é uma atualização de regras de public charge, que o governo atual tem uma preocupação muito grande com aqueles imigrantes que vinham para os Estados Unidos e viravam um encargo público. Então, a pessoa vinha sem condições financeiras e virava, em algumas situações extremas, virava homeless, virava morador de rua, aplicava para programas de governo. Os Estados Unidos têm vários tipos de programas de governo semelhantes ao Brasil. Existe algo semelhante ao Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Existe algo semelhante à Bolsa Família. E o imigrante virava um encargo, uma despesa para o governo atual. Então, eles estão atualizando essas regras e a tendência é que isso dure algumas semanas, enquanto essas regras estão sendo atualizadas, o impacto para os nossos clientes de habilidades extraordinárias, habilidades excepcionais, diria praticamente zero, que acontece na prática, em vez de você receber o Green Card agora, talvez demore 1 ou 2 meses para você receber dentro desse planejamento de 2 anos, o impacto, de fato, ele é muito pequeno, e é isso que a gente tenta passar para os nossos clientes. E é isso, né, Bruno? Não sei se deixei escapar alguma coisa nessa jornada, mas... Não, e justamente porque você não deixou escapar que eu vou voltar um pouco no que a Cláudia tinha falado. Com relação a essa paixão toda, a gente tem, se eu posso dizer que o nosso escritório, a gente tem um diferencial, é que a gente vivenciou isso e que a gente trata isso com muita paixão, muito carinho. Porque a parte técnica, vamos combinar que deveria ser um pressuposto. Tecnicamente, todo mundo deveria ser bom, porque a responsabilidade do que a gente faz é muito grande. Agora, o grande diferencial é o grau de envolvimento que nós temos com relação a quem está chegando, com relação àquela família. A gente não é dono de palco, a gente não é o dono de entrevista, a gente é o dono que vivencia o escritório que está sempre pensando nisso. E aí esbarra muito nisso, porque, por exemplo, a gente teve esse caso que foi aprovado, essa pessoa, essa médica, ela fez uma entrevista no consulado no Rio de Janeiro um dia antes da paralisação. Por conta do nosso relacionamento com o consulado e porque a gente trata muito bem as pessoas, porque esse é um pressuposto básico, e aí a gente está falando de todo mundo, um oficial, não foi quem entrevistou, mas uma pessoa do consulado do Rio de Janeiro ligou para o celular, ligou para o conta do escritório. Eu acho que ela não conseguiu, ligou para o celular pessoal de uma das pessoas que trabalham com a gente, então, o celular pessoal da TASS, falou o seguinte: olha, a pessoa tal que esteve aqui ontem fez a entrevista, foi aprovada, eu estou colando agora o visto no passaporte dela para que ela não sofra com a paralisação. Ou seja, isso esbarra muito no que eu estava falando antes, como você trata e como você espera que as pessoas te tratem. Então, um tratamento igualitário, um tratamento carinhoso e humano, seja com o cliente, seja com o oficial, ele faz com que você receba isso, às vezes, em dobro, porque ela não poderia ter feito isso, acho que a gente nem tinha essa expectativa. A gente saiu tão feliz com a aprovação dela e a gente deixou ela preparada para isso. Então, na prática, não deixem de fazer a aplicação, não deixem de sonhar com os Estados Unidos, eu acho que isso é muito importante. Quanto antes você começa a jornada imigratória, mais rápido esse sonho se concretiza. Então, não para, porque tem um congelamento temporário que não vai passar de 2, 3 meses até que as regras do Public Charge sejam redefinidas ou pelo menos melhor ajustadas. Então, sigam em frente com o sonho americano, sem dúvida nenhuma. Então, para a gente concluir tudo isso que vocês falaram até agora, estudantes continuam tendo visto para poder estudar. Turistas vão poder assistir a Copa sem problema nenhum. E as pessoas que estão fazendo apply para trabalharem e morarem nos Estados Unidos
que recebem o visto como aprovado, recebem o green card, elas só demoram um tempinho para poder receber. É como se a gente tivesse encomendado aquela roupa maravilhosa que a gente comprou, mas não tem o número da gente, demora um pouquinho para chegar. É isso, né? Perfeita comparação, é exatamente isso. E tem um detalhe, Cláudia, isso não é novidade. Isso já aconteceu em vários outros momentos, em outras administrações. As regras, elas são atualizadas do ponto de vista jurídico, isso é extremamente normal acontecer. A USS, volta e meia, ela atualiza o seu manual, e quando tem uma atualização, nesse processo, nesse trâmite de atualização, ela faz uma pausa para que ninguém seja afetado no meio desse mudar a regra do jogo no meio do caminho. Ela faz essa atualização, depois tudo volta ao normal, adaptando para que essa nova regra seja cumprida. Então, a comparação com a roupa ela é muito pertinente, porque é exatamente isso. Você vai atrasar, mas vai dar tempo de você receber a sua roupa antes da festa. Ai, que maravilhoso, é o que todo mundo sonha, né? E eu quero falar agora sobre um novo profissional que surgiu aqui no Brasil e que agora no mês de janeiro de 2026 foi legalizada essa profissão aqui, foi oficialmente formalizada e regulamentada com a sanção da Lei 15.325/2026, publicada em janeiro, que é a formalização da carreira dos influenciadores que deixaram de ser blogueiros, amadores e passaram a ser reconhecidos como profissionais de multimídia, abrangendo criação, produção, edição e distribuição de conteúdo. Recentemente eu vi no Instagram do Dr. Bruno, ele comentando sobre os influencers e isso me despertou a curiosidade, né? Como é que funciona o visto dos influencers? Vocês falaram que tem vários vistos, inclusive o O, né, que antes era só para artistas consagrados, músicos consagrados, hoje não, hoje é possível o influenciador conseguir isso. O que mudou no entendimento da imigração americana sobre os criadores de conteúdo digital? Olha, produzir um conteúdo e esse conteúdo repercutiu demais, foi muito interessante, porque eu percebi que tem muito influenciador hoje em dia, e o papel desses influenciadores ele é muito importante. E a imprensa, o veículo de comunicação, como a gente está acostumado a ver, ele não é que ele está mudando, ele está se adaptando e está ouvindo essas vozes que hoje em dia tem muito mais impacto no dia a dia das pessoas do que o programa de televisão matinal que a gente estava acostumado a ouvir ou o programa de rádio que a gente ia quando a gente estava no carro. Mas essa lei 15.325 de 2025 regulamentou essa profissão no Brasil, trouxe novos parâmetros, e isso é muito legal, porque o direito ele é estático. Só que a sociedade vai evoluindo. Ou seja, o Brasil já está se adaptando ao que é o influenciador. E os Estados Unidos seguem a mesma linha. Por quê? Porque os influenciadores, eles foram vistos por muito tempo, e a gente sempre defendeu essa categoria no escritório, assim como a gente defende tatuador, que é uma profissão extremamente fora do padrão para vistos imigratórios, como um grande criador de conteúdo e formador de opinião. Então, a gente tem ali, basicamente, os influenciadores, por conta do poder, do impacto que eles têm, e hoje em dia os influenciadores recebem prêmios, claro, de outras empresas conectadas à área da influência digital, mas também mercados tradicionais, o que acontece muito hoje em dia também. Então, os influenciadores passaram a ser mais bem vistos pela imigração americana para vistos de habilidades extraordinárias. A gente está falando do O, porque o O, ele está atrelado a uma companhia, e aí muitos desses influenciadores, para trabalharem fora do país, como muitos artistas fizeram por muitos anos, eles abriam aqui uma empresa de entretenimento, de comunicação, tinham essa companhia, rodavam os Estados Unidos fazendo show. O que acontece com o influenciador hoje em dia é a mesmíssima coisa. Ele abre uma empresa nos Estados Unidos, aquela boa e velha LLC que a gente comentou, vem com esse visto O, que é um visto de habilidades extraordinárias, que se assemelha muito ao influenciador, porque o que o influenciador faz? Se torna referência na área, se torna o melhor no que ele faz, impacta muita gente. Então, esses são critérios que o visto quer ver, que o visto exige, que a imigração quer ver, que a imigração quer ter. Então, o visto O é muito interessante para quem é influenciador, e esse visto O leva no futuro para um visto de green card. Então, o influenciador chega nos Estados Unidos, se apaixona pelo país, que é muito comum, inclusive, e depois ele quer morar aqui, e depois ele quer vivenciar aqui. É claro que, eu vou entrar um pouco mais disso depois que o meu caro Henrique falar, que senão eu não vou deixar ele falar. Existem tipos de influenciadores, e isso a gente vai precisar entender ao longo do caminho qual é o melhor posicionamento e qual é o posicionamento adotado pela imigração.
Complementando o que o Bruno disse, uma coisa que me chama a atenção quando você faz essa pergunta, a profissão de influenciador passou a ser regulamentada no Brasil. Sempre quando eu vejo essa palavra regulamentada, eu penso na minha cabeça aqui, vivendo nos Estados Unidos. Mas daqui a pouco vai ter uma licença, né? Olha, minha licença é 15672, eu sou influenciador registrado. Aí o cliente vira, não, mas é regulamentada aí nos Estados Unidos. Por que regulamentada? Assim, os Estados Unidos tem uma visão. Regulamentada quer dizer que ele vai pagar mais impostos, ele tem mais tributos, né? Engessar, cheio de regra, aí de repente não pode isso, não pode aquilo. Aí aqui nos Estados Unidos são poucas as profissões regulamentadas, são as profissões de interesse público, de saúde, de segurança. Se você é um médico, a sua profissão é regulamentada. Se você é um dentista, a sua profissão é regulamentada. Mas para por aí, né? Se você é um influenciador digital, não vai ter regulamentação, não vai ter nenhuma regra específica. Você tem que seguir as regras gerais de obviamente, não ultrapassar os direitos do próximo, enfim, e tudo mais. Mas essa palavra regulamentação sempre me deixa um pouco incomodado, porque o Brasil adora regulamentar tudo. Dito isso... Se a regulamentação tivesse feita nos Estados Unidos, como é o caso dos lobistas aqui, que é uma profissão que existe, a gente teria menos impacto. No Brasil tem esse viés muito que a Cláudia trouxe, é uma maneira de você taxá-los, né? De você, olha, bom, vamos pegar um pouco do que esses caras estão ganhando, né? Porque senão é arrecado menos. Aí daqui a pouco cria uma OAB dos influenciadores, né? Aí vão cobrar R$1.000 de anuidade. Exatamente isso, né? É tirar da marginalização e trazer para o trabalho formal, porque agora está regulamentado, né? Então, as meninas que querem, os meninos que querem começar desde jovens, já podem fazer isso porque é uma profissão que já existe, já é formal, né? Então, os pais também passaram a aceitar mais essa profissão, né? Envolve muita coisa, né? Porque a gente sabe como o Brasil ainda sofre com a questão da regulamentação das profissões, né? Ser influencer ainda é marginalizado, porque tem muita gente que leva vantagem comercial e muitos outros que só trabalham por paixão, né? Então, a gente precisa olhar por todos os lados aí. Como é que é nos Estados Unidos? O doutor Bruno comentou que existem vários tipos de influencers, né, que podem pedir esse visto e podem trabalhar nos Estados Unidos. Como funciona isso? Quer falar, Bruno? Não, vai lá, depois eu complemento. O meu ponto de vista, quando eu converso com alguém que é um influenciador, por exemplo, a gente já fez alguns casos de sucesso com influenciadores, e quando a pessoa relata a trajetória profissional, você não necessariamente é um influenciador por consequência de algo, mas essa consequência pode ser você ter uma empresa, você tem uma gestão, você tem uma empresa de marketing. Normalmente esses influenciadores, inclusive, são pessoas jurídicas que têm contratos, têm funcionários, tem um cameraman, tem a pessoa que trabalha nas mídias sociais. É uma empresa como qualquer outra. A questão é que você o Instagram, o YouTube, o TikTok, ele é um meio de comunicação. Então, por isso que quando eu falo dessa questão de regulamentação, eu vejo a visão dos Estados Unidos um pouco nesse sentido. A gente tem outros profissionais influencers que são, na verdade, profissionais de marketing. Eles têm contrato com grandes empresas, recebe patrocínio de grandes empresas e ela é como se fosse uma artista, uma modelo, igual sempre existiu, na verdade. A diferença é que, em vez de ela estar no intervalo do Faustão na Globo, ela está no Instagram com 4 milhões de seguidores. Por isso que eu digo que não vejo tanta diferença. Quando a gente conta a história, e o nosso papel é esse, a gente escuta a história do cliente e a gente conta essa história para a imigração mostrando que aquele profissional de habilidades extraordinárias. Todos os nossos casos de influenciadores, a palavra não era exatamente influenciador. Quando a gente puxa e começa a entender, bom, você é uma especialista em marketing, você é uma empresária de sucesso, você faz gestão de pessoas, gestão financeira, etc. Dito isso, quando os Estados Unidos nos apresentam os critérios de qualificação de um profissional com habilidades extraordinárias, normalmente vem na cabeça, por exemplo, um médico, um advogado, um empresário bem-sucedido, porque ele tem premiações, material na mídia, artigos publicados. O que a gente faz é atualizar essas regras, mostrando como que hoje, quais são as referências de sucesso. Então, uma influencer digital que tem 5 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, essa é uma referência de sucesso. E isso a gente pode usar no caso, mostrando, olha o impacto que ela gera na sociedade.
através da rede social. E a gente, por exemplo, fez um caso de muito sucesso de uma jovem menor de idade que era youtuber com milhares e milhares e milhares de seguidores e fazia vários vídeos. Olha o impacto, que ela tem um programa de TV, como se ela tivesse um programa de TV na Rede Globo, só que o YouTube é a plataforma que ela está fazendo essa comunicação. Ela recebe prêmio do YouTube, porque o YouTube gera placas de 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos. Ela tem material na mídia, porque a mídia repercute os vídeos dela, ela tem publicação, ela tem uma série de requisitos, igual um médico, igual um tatuador, por exemplo, igual qualquer outra profissão. Então, o caminho que a gente gosta de seguir aqui é esse, de entender a história e falar, bom, o influenciador vai muito além de ser um influenciador. Influenciador é porque ele está influenciando outras pessoas. Qualquer profissional que influencia outras pessoas é um profissional de habilidades extraordinárias por si só, né, Bruno? Então, isso já qualifica como alguém diferenciado. Então, quando ela está aqui fazendo os vídeos no YouTube falando em português e crescendo o público dela, ela já está chamando atenção para isso. Mas aí ela precisa fazer esses vídeos em inglês, é isso? Não necessariamente. Quando a gente faz um caso, seja de EB1, EB2, NW, normalmente, porque olha, você chegando nos Estados Unidos, como que você vai atuar aqui? Então, a gente tem uma seguidora, a gente tem uma cliente que é a influencer, que estava aqui em Orlando com a gente, fez um vídeo no nosso YouTube, etc. E aí a gente conversou sobre isso, como que vai ser a atuação dela do ponto de vista profissional. As marcas brasileiras que estão nos Estados Unidos, ou então empresas americanas que estão nos Estados Unidos, mas têm mercado no Brasil, têm interesse em contratar ela. Então ela foi para Orlando, já fez várias reuniões de negócio, falou, bom, o mercado é muito promissor, eu quero fazer essa aplicação porque eu estou vendo que existe oportunidade de negócio aqui. Mas o meio de comunicação dela vai ser em português, vai ser vídeo para o Brasil, promovendo marcas, às vezes até marcas americanas que querem entrar no mercado brasileiro. Então, não necessariamente precisa ser vídeos em inglês, não vejo dessa maneira, mas, obviamente, tem que ter alguma atuação, né? Como que você vai engrenar aqui nos Estados Unidos? Se eu tivesse que falar de plataforma, dando nome aos bois aqui, eu diria muito que as plataformas de maior impacto e de maior volume de conteúdo trazem mais referência para aquela pessoa. Então, por exemplo, se você é um grande influenciador no YouTube, que você tem um conteúdo mais denso, com mais profundidade, com mais tecnicidade, você tem mais chances de usar esse seu material a seu favor. Instagram segue a mesma linha por conta do tamanho que é essa rede social. Então, se você é um influenciador do Instagram com alguns milhares de seguidores, você com certeza vai aproveitar. Óbvio, depende muito do seu conteúdo. Se você criar um conteúdo de IA, por exemplo, aqueles bonequinhos dançando, como meu filho adora ver, você não vai ser aprovado, porque a sua habilidade extraordinária talvez esteja conectado à habilidade de criar bonequinhos para o mercado, e aí a gente vai por outro caminho. Mas eu digo muito assim, redes sociais que te levariam ao sucesso, YouTube e o Instagram. Redes sociais que vão ter mais dificuldade seria TikTok, Kawaii, o próprio OnlyFans. O OnlyFans, ele vai ser melhor conhecido no Brasil. O OnlyFans, como a gente está acostumado a ver no Brasil, que é basicamente, aí eu posso estar enganado, posso ter parado no tempo, mas é basicamente conteúdo adulto, ele não é conhecido dessa forma nos Estados Unidos. O OnlyFans nos Estados Unidos está muito mais para você acompanhar a rotina daquela pessoa, o dia a dia, como a pessoa treina, como a pessoa se alimenta, como a pessoa estuda, como a pessoa trabalha, acompanhar aquela personalidade. Então, se eu tivesse que selecionar redes sociais do ponto de vista imigratório, eu diria que YouTube e Instagram seriam as duas principais para te levar a um visto de habilidades extraordinárias, tanto através do O como através do EB1A. E as outras redes sociais talvez te façam ser referência, mas por outros motivos e não porque você tem milhares de seguidores no Snapchat, por exemplo. E só uma observação, Cláudio, em relação ao idioma. Na minha opinião, essa barreira em pouco tempo não vai existir mais. Vou te dar 2 exemplos. Um foi com o Bruno, eu assistindo o perfil dele do Instagram, e eu percebi os vídeos dele em inglês. E eu falei, caramba, nosso público está no Brasil, a gente nunca fez vídeo em inglês, a gente faz em português. Mas eu olhei o vídeo dele, minha primeira reação foi, caramba, que legal, o Bruno fazendo vídeo em inglês, legal, tudo bem. Então, e passou, aí eu assisti 2, 3 vídeos em inglês. E aí eu comecei a assistir outros vídeos de brasileiros que as pessoas, amigos que estão no Brasil, vídeo em inglês. Aí depois me deu um estalo.
Não, era a atualização do Instagram, a inteligência artificial fazendo a tradução simultânea perfeita, com a voz do Bruno, com o sotaque do Bruno, era perfeito, era muito difícil. Eu, pelo menos, passando rápido assim, eu não conseguia perceber a diferença. E um segundo exemplo, eu fiz um vídeo despretensioso no meu Instagram sobre o congelamento de vistos, inclusive. E em poucos minutos esse vídeo deu 10 mil visualizações, é um número muito acima das minhas métricas. E aí eu conversei com o pessoal, com o nosso time, falei, caramba, que legal, tal, vamos investigar o que aconteceu. Descobri que desses 10 mil, 95% das pessoas que assistiram esse vídeo foram da Índia. Por algum motivo, o início do vídeo teve um impacto, o algoritmo distribuiu na Índia, porque eles traduziram, eu estava fazendo o vídeo em português, certamente traduziram pela inteligência artificial da Meta, pelo idioma local, e eu tive um impacto gigantesco sem querer. Então, isso vai acontecer com todo mundo. Essa barreira do idioma não vai mais existir, e já está acontecendo, na verdade. Agora eu falo chinês, falo qualquer língua, né, cara? É incrível isso. Essa questão da tradução, ela é realmente importante. Você se sentiu influencer mesmo, né, doutor Henrique? E isso é maravilhoso, né? Porque a gente percebe o quanto esse tipo de comunicação mudou, e as mídias sociais, elas têm esse papel muito grande, né? A comunicação ela é muito mais rápida, muito mais objetiva, chega muito mais rápido, como chegou o seu vídeo na Índia, né? Isso é fantástico, né? E eu quero falar agora de um caso específico de uma influencer e atriz, que é a Andressa Urach, que ela comentou que ela não tinha conseguido o visto. Isso chamou a atenção, gerou muita especulação aqui no Brasil, e eu queria saber quais foram realmente os motivos, ou quais são os motivos mais comuns que levam a influenciadores ou figuras públicas como ela a terem o visto recusado, mesmo sendo famoso. Eu vou começar isso aqui porque esse é o conteúdo que eu postei. Eu tentei investigar e fui atrás das razões que levaram, de fato, a Andressa Urach a não conseguir a renovação do visto dela de turista dos Estados Unidos. Eu não tenho uma resposta efetiva, porque eu não consegui obter o material, porque isso é privado, não consegui ter certeza plena, mas eu não tenho a menor dúvida de que o que levou a Andressa Urach a negativo do visto dela para os Estados Unidos é o conteúdo que ela produz na plataforma OnlyFans, que é um conteúdo não só na plataforma, mas também um conteúdo que ainda vai demorar um tempo, e aí é muito subjetivo, porque o que ela faz na plataforma não tem nada de reprovável ali, depende muito do oficial, é o trabalho dela, é uma profissão como qualquer outra, então ela trabalha com isso, ela vivencia isso, ela experimenta prêmios por conta disso, ela ofere lucros, ela é referência para outras pessoas que pretendem fazer isso também, ou seja, dentro do que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. No entanto, essa conduta ainda pode ser muito reprovável para algumas pessoas. Como esse visto ele tem um grau de subjetividade como qualquer outro, esse pode ter sido um dos motivos. Além do mais, a Andressa Urach se envolveu em várias polêmicas, como polícia, por exemplo, ela tem problema com a polícia, além de várias declarações polêmicas ao longo do tempo. Então, hoje em dia, com a exigência do consulado de que você abra suas redes sociais, é muito difícil para um oficial avaliador, com base somente nas redes sociais, na quantidade de polêmica que ela ou qualquer outro influenciador se envolveu, que ela fique livre desse julgamento mais negativo. Agora, se a gente fala um pouco sobre, mesmo sendo famosa, a gente vai por uma linha que ainda precisa ser melhor adaptada. Os influenciadores, eles em tese exercem a atividade deles em qualquer lugar do mundo. E aí, às vezes, por conta disso também, os oficiais entendem que ela pode perfeitamente ir para os Estados Unidos como turista e nunca mais voltar. Ora, bola, se eu trabalho com a internet, se o meu trabalho está no Brasil e se eu produzo conteúdo quase que diariamente, pouco importa se eu estou no Rio, se eu estou em São Paulo, se eu estou na Índia, se eu estou nos Estados Unidos. Então, os oficiais, eles têm dificuldade para entender, eles estão muito presos ainda. Quer ver uma coisa muito comum e que a gente faz até hoje, quando a gente faz uma entrevista de turista, por exemplo, você leva carteira de trabalho, você leva os extratos bancários, você leva o e-mail corporativo, o cartão corporativo, que ele te pergunta é o seguinte: qual é o nome da sua empresa, quantos funcionários tem ali? Ou seja, o oficial está atrás de vínculos empregatícios com você. O influenciador tem pouco. Ele tem contratos com grandes companhias, mas esses contratos podem ser feitos em qualquer lugar do mundo. Então, esse é um ponto. O primeiro ponto é negatividade
do influenciador em si. O que esse influenciador trata? O que ele está dizendo? O que ele está fazendo na internet? Sobre que assunto ele está tratando? Se você falar mal dos Estados Unidos, por exemplo, você também pode ser negado. Outro ponto é, quais são os vínculos que esse influenciador, que essa profissão tem com o Brasil? Eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho apartamento, meus pais. Isso pode sim fazer você ser aprovado ou pode fazer você ser negado. Concordo 100%. A gente não teve acesso, eu particularmente não tive acesso a questões técnicas da negativa. Quando existe uma negativa no consulado, o peticionário, o aplicante, ele recebe ali um papelzinho com um artigo que motivou aquela negativa. A gente não teve acesso, pelo que eu vi, isso não foi divulgado na imprensa, mas o que eu posso dizer é que existem 3 pilares quando um aplicante é visto de turista. O primeiro pilar, mais importante, é a demonstração de vínculo com o seu país de origem, que é o que o Bruno comentou. Então, você tem casa, você tem imóvel, não tem, você tem trabalho, você tem empresa, filhos, etc. Você precisa mostrar esse vínculo. Eu imagino que talvez a Andressa Urach, eu não conheço a vida pessoal dela, mas talvez ela não tenha dificuldade de comprovar esse vínculo, porque talvez ela tenha uma empresa, talvez ela tenha filho, por exemplo, que gerou polêmica, enfim. Mas, além disso, existe questão de admissibilidade. Primeiro, se você teve alguma violação do seu status, se alguma vez ela ficou além do tempo dos Estados Unidos, e se ela tem antecedente criminal, se ela já teve fraude, omissão. Ela é uma pessoa extremamente polêmica. De novo, eu não tenho muito conhecimento da trajetória dela, a única coisa que eu sei são as polêmicas que aparecem nas manchetes da imprensa no Brasil. No mínimo, ela é uma pessoa polêmica. Então, o agente consular é um ser humano que está, no final das contas, fazendo uma análise subjetiva. Ele pode ter colocado ali o nome dela, certamente colocou o nome dela. Se você colocar o nome dela no Google, as primeiras notícias são polêmicas da vida pessoal dela, e vai falar, bom, essa pessoa talvez não seja um perfil de turista que a gente deseja aqui nos Estados Unidos, até porque as polêmicas dela vão um pouco além do razoável, e talvez possa ter sido um critério subjetivo, motivo da negativa, mas também pode ter sido alguma infração, ou antecedente criminal, e por aí vai. Mas são esses pilares. A pessoa que está preocupada em vir para os Estados Unidos com visto de turista, o foco principal é o vínculo com o seu país de origem. É esse que tem que ser a preocupação e aonde a gente gasta a energia com esse aplicante, mostrando para ele que ele vai contar essa história de que ele está indo para os Estados Unidos como turista e pretende voltar com data determinada. Entendi. Então, só para a gente finalizar essa questão, o agente, ele consulta o Google, ele consulta as redes sociais para saber com quem é que ele está aprovando para entrar na casa dele, é isso? Exatamente, perfeito. E isso foi uma mudança de regras do governo atual. O governo atual exige que você tenha as suas redes sociais abertas, que ele possa... hoje, assim como a gente falou da influência e dessa revolução tecnológica que tem acontecido, o Google é a sua identidade. Você bota ali Bruno Lócio, Henrique Sclia, bota Cláudia, você vai aparecer as notícias, é a sua vida. A gente já tem um conflito entre vida privada e vida pública através das redes sociais. E o oficial tem acesso a muita informação ali, e é como se ele pedisse, olha, você para vir para o consulado, você precisa trazer o seu passaporte, você precisa trazer seu RG, carteira de trabalho, etc. E também o seu Instagram, porque o seu Instagram é tão importante quanto todos os seus documentos pessoais. É onde está a sua vida ali e é onde eu vou poder analisar se você é uma pessoa que segue as regras do jogo, que tem todos aquele vínculo com o seu país, etc. Então, a importância eu estou falando do Instagram, pode ser YouTube, qualquer outra plataforma, qualquer outra rede social, mas, de fato, isso é importante, Cláudio. E mais uma vez a gente volta naquela questão, né? Quem não é visto não é lembrado. E eu sempre falo isso aqui na agência, para os nossos clientes, falo para os meus mentorados, que o quem não é visto não é lembrado, a gente precisa selecionar o tipo de notícia que a gente coloca na imprensa sobre o profissional, para que essa pesquisa ela seja sempre positiva, né? E quando a pessoa tem um visto negado uma vez, fatalmente ela vai ter a segunda vez, porque as notícias elas não saem de um dia para o outro, você concorda? Vai depender muito do motivo da negativa, né? Existe um fator subjetivo ali na análise, em muitas das vezes, né, Bruno, o cliente tem uma negativa, a gente remarca a entrevista,
para 2, 3 semanas depois e é aprovado em 30 segundos. Por que fui negado e agora foi aprovado? Ali é um fator humano. É aquela pergunta aquela resposta que ninguém gosta de dar, depende. Depende do motivo e depende do bom humor. Tem caso em que ele foi negado no dia 2 e no dia 5 ele está lá de novo e é aprovado sem muitos questionamentos. Agora tem caso em que, por exemplo, o cara ficou fora ficou mais do que o tempo que ele deveria ter ficado, esse cara dificilmente vai ter, ele sempre vai esbarrar nessa questão. Então, a simples negativa não é necessariamente uma sentença condenatória. Agora, o motivo da negativa pode ser sim uma sentença condenatória para sua entrada em definitivo para os Estados Unidos. Agradeço, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, agradeço por mais uma vez vocês voltarem aqui e serem tão cirúrgicos, né, com as suas respostas para poder orientar o nosso público empreendedor, o público que tem vontade de mudar de país, o que eles precisam fazer. Eu quero saber agora, para a gente encerrar, qual que é o conselho mais importante para os brasileiros que querem viver nos Estados Unidos sem cair nas promessas da internet e sem colocar o projeto de planejamento em risco. Vou falar o que eu mais falo, planejamento migratório é muito importante, é a chave para o sucesso. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso, o planejamento, em outras palavras, procurar um profissional qualificado, de preferência a gente, se for a gente, vai ser um prazer cuidar do seu caso, te ajudar nessa trajetória, mas é isso, procurar um profissional e não pular etapas, não é o momento de pular etapas, é o momento de seguir as regras do jogo. Se você seguir as regras do jogo, você vai conquistar o seu sonho. Se você pular etapas, pode ser que o seu sonho fique prejudicado. Essa talvez seja a principal dica que eu posso passar para quem está nos assistindo hoje. Antes de a gente terminar, Cláudio, posso te falar só mais um ponto com relação ao planejamento migratório? Claro, por favor. Isso tem uma coisa muito, muito importante que deve ser dita também, que o planejamento migratório ele envolve aqueles 3 fatores que eu já comentei anteriormente, mas é muito importante você buscar, o processo migratório ele é parte jurídico e parte administrativo. Então, quanto mais próximo, significa dizer que profissionais que não são advogados licenciados dos Estados Unidos vão causar danos a você e vão te prejudicar no desenvolvimento do seu caso? Não necessariamente. Mas quando você busca profissionais licenciados, aqui no escritório a gente tem vários, por exemplo, licenciados nos Estados Unidos, você com certeza você vai estar coberto por mais períodos. Então, tanto a parte administrativa quanto a parte judicial. Então, eu diria que isso deve ser encaixado dentro do seu planejamento migratório. Exatamente isso, e a gente percebe a seriedade de vocês, o comprometimento, mas principalmente a paixão em ajudar as pessoas a irem para os Estados Unidos, né? Parabéns por trazerem um assunto tão delicado e tão polêmico de uma maneira tão leve como vocês trazem. Isso é importante para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que existem sim esses profissionais que fazem na internet, mas que vocês são especialistas no assunto. Parabéns. Muito obrigado, um prazer muito grande. Eu já nos convido, sempre que você precisar, a gente vai estar aqui para qualquer assunto, para qualquer tema imigratório ou de Estados Unidos, e um prazer muito grande falar com a sua audiência. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer. Sempre bom falar sobre imigração, falar sobre política, falar sobre Estados Unidos. São assuntos que a gente é apaixonado, então passou rápido, mas passou rápido porque foi um assunto muito gostoso. Obrigado. E para você que está nos ouvindo no trânsito, no trabalho, em casa, que tem esse desejo, esse sonho de ir para os Estados Unidos, preste atenção em tudo aquilo que foi dito, porque além das notícias que chegam aqui, tem a verdade que eles trazem dos Estados Unidos. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.